E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Megatinha em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí galera, eu soltei e Galileu estava errado, porque a Terra pode não ser o centro do universo, mas com certeza no universo do Yu-Gi-Oh! Uma carta é o centro. E bem, meus amigos, estou aqui para falar sobre o impacto, o real impacto, o atual impacto que vai ter uma das novas cartas que virão na nova coleção de Burst of Destiny e que muito provavelmente o mundo do Yu-Gi-Oh! Vai girar em torno dela, a ponto de dizer se o seu deck é de fato competente ou não para jogar o formato. Essa carta é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido amigo, herói Phoenix Enforcer. Não é o Bardiche, é o Phoenix Enforcer. Então, o Phoenix Enforcer é a carta que vai dropar aí na nova coleção de Burst of Destiny e essa carta promete e promete muito. E hoje eu quero debater um pouco com você de como muito provavelmente essa carta pode definir o formato baseado no uso dela, se o teu deck tem potencial ou não de tirar ela da mesa. Isso pode implicar muitas coisas, dizer se o seu deck é viável ou não. O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então o Phoenix Enforcer, acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já tá careca de saber que é o novo Hero que vem na coleção de Burst of Destiny. Ele é feito basicamente com 2 Destiny Hero, né, sendo que tem que ter um Destiny Hero de nível 6 ou mais outro Destiny Hero qualquer. E qual que é a grande questão? É que você faz ele com a Fusion Destiny. E a Fusion Destiny é uma carta que, semelhante à Red Ice Fusion, que usa os materiais do deck. E, diferente da Red Ice Fusion, você não precisa ativar só ela no turno pra ela ser a carta impactante. Por exemplo, quando você tiver o Red Ice Fusion para fazer o Dragoon, você só pode invocar o Dragoon naquele turno, a menos que você faça ela através da Anaconda. No caso do Destiny Hero Phoenix Enforcer, ele é extremamente impactante por 2 grandes aspectos. Além de ser uma carta muito boa, mas isso eu discuto um pouco mais pra frente, mas a forma que você faz ele é muito fácil e natural em literalmente qualquer deck que tiver a oportunidade de usar ele. E daí, como a spell não restringe você antes de você ativar ela, você fica restrito depois, mas não importa, porque é a última coisa do turno que você faz, e como mila os materiais do deck, isso fica muito barato. Então você invoca o Phoenix Enforcer e ao mesmo tempo você tem Follow no cemitério, porque além de você ter o Dasher, que dependendo da carta que você compra, o Dasher invoca da mão, isso pode ser bom, mas principalmente você tem o Destiny Hero Celestial no cemitério, porque a proposta do Hero Phoenix Enforcer é somar com interações que você tem, por exemplo, e tentar segurar jogos, e ele consegue segurar. E a parada é que, como ele vai e volta todos os turnos, se nada acontecer com ele, vai chegar um ponto eventual que, por mais que eu esteja atrás do jogo, o Celestial reseta tudo, porque você tem uma draw, você seta a carta que você comprou ou invoca pro campo, e o Celestial compra 2 cartas novas. E comprando 2 cartas novas no meio do jogo, enquanto você está atrapalhando o teu oponente, é muito forte e muito difícil de você não comprar cartas úteis para colocar o teu jogo pra frente a partir dali. Então, por isso, essa carta vai ter um impacto muito, muito grande. Todos os decks vão conseguir, que conseguem, claro, vão poder usar ela. E aí a gente chega no ponto em que essa carta pode de fato definir o formato. O efeito dele, pra quem não sabe, simplesmente diz que uma vez por turno você pode destruir 2 cartas no campo. E aí você pode destruir ele mesmo. Você pode destruir 2 cartas no campo sem dar alvo, tá? Então você vai destruir uma tua, geralmente, e uma... quer dizer, tem que ser uma tua e uma do oponente, né? Não é só 2 do cara. Uma tua e uma do oponente. Isso não dá alvo. Você pode destruir, inclusive, ele mesmo. E aí ele tem o efeito que, se ele é destruído, você pode ativar o efeito na hora, e na próxima stand-by ele vai poder invocar um Destiny Hero do cemitério, incluindo ele mesmo. Ele pode se invocar. Então essa é a questão. Geralmente você
vai dar o efeito dele, matar ele mesmo e uma carta do oponente, sem dar alvo, tá? Então se o cara tira alguma carta da mesa, você pode matar outra, e aí ele cai no cemitério, ativa o efeito, na standby seguinte ele volta e pode ativar o efeito de novo, na standby seguinte ele vai voltar de novo, e na standby seguinte ele vai voltar de novo. E um detalhe é que como o Celestial vai estar lá, vai acontecer essa parada que eu falei, e eventualmente o Celestial compra 2 cartas e aí é muito complexo. Muito bem, então como que esse bicho pode definir o jogo? Bom, como todo mundo tem o potencial de usar essa carta, a gente vai ter que ficar ligado quais os decks sofrem para esse tipo de interação, porque ele pode não parecer tão opressivo, mas no final das contas ele é, porque no caso, qual que é a grande questão dessas cartas, como o Phoenix Enforcer e o Dragoon, por exemplo. A ideia era que basicamente, e era extremamente triste, que você ia tentar jogar, e vamos supor que por algum milagre divino tivesse algum deck que te desse 2, 3 hand traps e te parasse a jogada ali. Bom, você ia ficar muito pra trás, mas primeiro, o cara já descartou um número bom de cartas na mão, então ele tem um número mínimo de cartas pra jogar, bem poucas cartas, bem menos do que ele teria, então a chance dele quebrar as coisas que você, poucas coisas que você fizer já são mínimas, e aí você tem o Phoenix Enforcer por trás, que se você conseguiu deixar 2 monstros na mesa, você junta e faz ele, se não, você dá a Fusion Dash em Hard Draw, tá ligado? Dá Fusion Dash em mila os materiais do deck, punindo as hand traps que ele deu, e aí fica muito complicado, porque você vai ter esse bicho de interação, tá? O cara descartou algumas cartas, e aí quando ele bota alguém na mesa que vai fazer o jogo dele andar, você pode dar o efeito do Enforcer. E isso é muito grande, porque ele vai e volta toda hora. Então, sem setup nenhum, ele vai ficar voltando toda hora. Então, quando o cara tem Enforcer e você não tem, fica complicado, porque quando ambos têm Enforcer, você pode ficar dando teu Enforcer pra forçar o Enforcer do oponente, porque aí você pode matar o teu e enfim, tentar matar uma carta dele, daí nisso, pra ele não perder carta, ele vai matar o próprio bicho e vai tentar tirar uma outra carta tua, e aí na standby ambos voltam, e fica nesse grind de Phoenix Enforcer. Agora, quando o cara tem e você não, fica complicado. Isso é suficiente pra tentar, pra fazer alguns decks baixarem de popularidade. Não entendi muito bem do que eu tô falando? Vou ser um pouco mais claro. Muito bem, então um exemplo que eu quero dar pra vocês é desse deck aqui, meu amigo, o Tree Brigade. O deck de Tree Brigade é um deck muito popular atualmente, um dos melhores, inclusive eu fiz um vídeo aí falando sobre a vertente de Tree Brigade Melf, né, que é aquele deck que o Paulo fez. Esse deck é muito bom, ele é um dos decks mais confiáveis de se ter no momento, pré-Burst of Dash, porque um dos grandes problemas dele é que com a jogada, por exemplo, dos Melf que você faz com a Obedience Schooled, que é uma das cartas trunfo do teu deck, você simplesmente não consegue lidar com a porra do Phoenix Enforcer. Fica muito complicado. Esse deck, desse jeito, do jeito que ele joga hoje, é muito difícil de você lidar com as coisas do Phoenix Enforcer. Muito complicado mesmo. Você usa cerca de 15 hand traps e a ideia é que você pare a jogada do oponente, e aí como você tem tipo 3 camadas de play que meio que se constrói meio que independente uma das outras, você quer punir o cara, né? Você brinca ele, tenta fazer a tua jogada, se ele interagir com você ainda, você tem outra tentativa de jogada. A ideia é essa. Só que com o Phoenix Enforcer no jogo, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, que é bem complicado que só 2 hand traps você consiga impedir o oponente de fazer Dragoon. Porque nos decks que temos hoje em dia, por exemplo, nos decks de combo, como por exemplo o Drytron, Dragon Link e também o Phantom Knight, que são decks extremamente populares no momento, é bem difícil que as tuas 2 hand traps que você dá, e com cerca de 15 hand traps no deck, a chance de vir 2 é bem real, muito mais do que, é muito menos provável que venha mais do que isso, do que mais provável. A ideia é que venha pelo menos 2 em toda a mão, e aí você dando essas 2 hand traps, o cara sempre vai conseguir fazer um Enforcer. E o simples Enforcer, com outra coisa que ele pode conseguir fazer, já prejudica muito. Por exemplo, no Phantom Knight, o cara passar de Enforcer e Fog Blade. Como que o Tree Brigade quebra? Não quebra. O Tree Brigade Melf não quebra. É muito complicado. Daí, você precisa pensar na viabilidade desse deck, porque não dá pra tirar. O cara vai ficar te estourando todo turno. E aí, beleza, você vai ficar invocando Kit. Aí ele, bum, estoura teu bicho. Kit Nerval, Nerval pega alguém, tá ligado? Aí você tenta baixar algum bicho. E esse bicho que você pegou é o Follow, vamos dizer, no melhor cenário possível. É outra Kit. Tentou baixar outro, tentou dar efeito, o cara deu Fog Blade, vamos supor, né? Um exemplo. Ou então o cara te deu um Seal da vida. Mano, complicado. No outro, quando você baixar, o cara vai dar um Enforcer de novo. E você vai pegar a carta pra mão, você vai ter outras hand traps pra poder dar no cara. Difícil, muito complexo. Então, isso eu acho que vai pôr em xeque a existência do deck de Tree Brigade Melf. A menos que você ignore. Você ignora e fala, cara, os decks que fazem Anaconda não são lá tantos assim. Os decks que depois da quantidade de hand traps seguram 2 monstros na mesa. E aí, pra fazer o Enforcer com Anaconda, já é bem menos provável do que mais em alguns decks. Virtual World, alguns decks que estão periféricos no meta. O próprio Tree Brigade, por exemplo. Então, se eu for tomar, eu vou tomar de Hard Draw. E esse Hard Draw poderia ser alguma outra carta, que é o argumento que o
qual usa, né, por exemplo. Poderia ser um TTT, por exemplo, que é me fuder igual. Então, eu só troco essa carta que tá me fudendo, né, eu ignoro, que é o Fusion Dash, que ele vai comprar um número X lá de jogos, 30, 40% das vezes, e aí, se fosse outra carta, eu ia perder do mesmo jeito, tá? Então, eu continuo jogando com o meu Tri-Brigade Melf, e no turno que eu conseguir dar as interações dele, mesmo assim ele der o Fusion Dash de push, de hard draw, beleza, esse jogo eu já perderia se fosse outra carta dele, um TTT ou mais um Extender, vamos supor. Então eu já perderia. Então eu posso ignorar isso e usar esse deck que é confiável para poder pegar os outros decks. A questão é que é uma carta extremamente popular em muitos decks diferentes. É um impacto gigantesco, muito diferente do Dragoon. A ideia é semelhante ao Dragoon, mas o impacto que ele causa é diferente, porque a game é muito mais leve e muito mais usável do que o Dragoon jamais foi. E ainda assim o Dragoon é uma carta problemática. Então, pra você conseguir altar ele, você vai precisar de cartas como Drops, Chalice, tá ligado? E aí fica um pouco chato, e aí você precisa fazer o Shirug, porque você só negar o bicho não é suficiente. Você tem que negar o bicho e tirar ele de lá, tá ligado? Porque se você destruir ele na porrada, beleza, negou o efeito dele. Cara, efeito Enforce, você, Chalice, ok. Você negou o efeito dele, ele não vai tirar a tua carta. Mas e agora? Você vai matar ele na porrada? Se matar na porrada, ele triga também. Ele triga se for destruído. Ele volta na outra stand-by e te fode. Continua te fudendo. É muito complicado. Então, no caso do Tri-Brigade Melf, por exemplo, é um exemplo, cara, de que a existência dele coloca em xeque. E por que eu tô dizendo isso? Porque é pra te informar aqui, pra te avisar aqui. Na verdade, pra simplesmente dar a minha opinião, a minha visão, que a existência dessa carta muda tudo. Ela faz com que decks sejam viáveis ou talvez não, tá ligado? Por causa da existência dela. Então, como o teu deck vai performar no metagame, vai dizer muito em como você lida com o Phoenix Enforcer. A gente pega alguns decks, como por exemplo o próprio Drytron. Como que você lida com o Phoenix Enforcer no Drytron? Tá, você pode matar ele e dar o efeito da menina, mas assim, eu tô supondo que você tá indo segundo. E você tá indo segundo com o Drytron, você já tá indo mal contra todo mundo, né? Mas porque você não usa Hand Trap, então você já tá perdendo. Mas o Phoenix Enforcer, o cara tentando quebrar a tua mesa, altando lá umas coisinhas, colocando o Phoenix Enforcer na mesa, o quanto isso te atrapalha, tá ligado? Você pode negar com o Herald, quem sabe, mas o teu Herald talvez já negou, já gastou as coisas pra gastar, pra usar no turno do cara. Porque uma coisa não é só deck de combo que usa o Phoenix Enforcer, tá? Não é só deck de combo que pode usar, como eu citei, o Phantonite e afins. Qualquer deck pode usar. Então, por exemplo, o Tri-Brigade, pra tentar driblar, como eu falei, quem sabe pode ser uma tendência muito no início, porque você vai ver que o deck de Melf é muito ruim contra o Phoenix Enforcer. Então, talvez você use puro com o Fusion Dash, com o Phoenix Enforcer. Porque aí se o cara tem um Phoenix Enforcer, você tá de Tri-Brigade, mas você tem um Phoenix Enforcer também, fica muito mais simples, a tua vida fica muito mais fácil. Você vai conseguir altar muito melhor as coisas e segurar o jogo até que você tenha volume pra tentar passar por cima do Enforcer dele com o teu e aí tirar o resto das coisas que ele tem. Esse é o plano, tá? Então é um exemplo de como molda. Alguns decks, por mais que sejam meio mid-rangezinho e que você vá tomar ali o Enforcer, eles têm potencial porque tem out na Engine. Um exemplo é o Evil Twin. O Evil Twin é o deck que tem o out na Engine para o Phoenix Enforcer. Qual é o out? É o Link 4. O Link 4, quando ele tá no cemitério, você pode banir ele, mandar um Evil Twin do teu campo ou deck pro cemitério e mandar uma carta que o oponente controla pro cemitério. Você dá Send no Phoenix Enforcer, tá? Então se ele não tiver dado efeito ainda, você pode dar Send, é claro. Ele pode fugir antes, tá? Mas, por exemplo, negou o bicho. Como que você lida com ele? Beleza, você tem um Enforcer ali. Você tem o Evil Twin pra fazer, né? É um exemplo. O Dragon Link, você pode tentar sufocar o cara. Você vai matar o Enforcer vai voltar na próxima stand-by? Beleza, mas eu vou te matar antes. Mas é um pouco complicado, esse é um mundo utópico de se viver. Caso contrário, já é difícil do Dragon Link tirar a porra do Enforcer da mesa, tá ligado? Como que você vai matar ele na porrada? Pelo que eu lembro, não tem forma de tirar ele da mesa durante o teu turno. Você pode fazer o seal, mas aí o cara volta na outra stand-by. Você dá o seal pra voltar ele, beleza, ele vai levar uma carta tua. E aí você pode negar com Savage, por exemplo. Mas aí uma carta dele que ele usou lá atrás já arrancou 2 interações tuas, tá ligado? Porra, ele se pagou e se pagou muito. Complicado pra cacete. Outro deck que consegue, que aí vai depender de como seja, né, esse aqui, o Bardiche, né, o deck de Phantonite. O deck de Phantonite também, ele pode usar e usar muito bem o Phoenix Enforcer. E pelo que eu lembro, ele não tem Send pra dar, tá? Então você pode dar o Fog Blade no bicho e dar o unicórnio dele, é uma alternativa, porque você usa a IP e consequentemente você usa o unicórnio. É algo nesse sentido, mas percebe o quanto estranho você tem que sair totalmente da tua jogada, da tua zona normal de jogada que você vai fazer pra altar o Enforcer, supondo que você não vai matar na hora, tá? Porque eu tô supondo um pouco isso, que você não vai matar o cara na hora, porque tá um pouco complicado esse metagame. Sem falar que vem Sword Soul por aí, por exemplo, o Sword Soul usa o Phoenix Enforcer e usa
muito bem. É uma coisa que todo mundo vai usar também no Sword Soul Phoenix Enforcer. E é uma das suas muletas. Se você tenta jogar e não consegue, você tem um Phoenix Enforcer por trás, tá ligado? Aí você tenta segurar e ganhar tempo pra poder voltar depois. E você tem tech, você tem hand trap pra tentar segurar o cara. E a ideia é essa. O Phoenix Enforcer segura com uma techzinha ali que você tem, beleza? E eu seguro pra voltar e eu comprar uma carta boa e estourar o cara na volta, porque eu vou ter o Phoenix Enforcer e mais a minha jogada depois. Então, enfim. Alguns decks têm como conseguir, por exemplo, o Orkush. O Orkush seria insano contra o Phoenix Enforcer, né? Mas você não consegue fazer, enfim. Mas assim, cara, só pra dizer como essa carta é extremamente impactante. Ela vai mudar e mudar tudo. Muito do como vai girar o metagame, de como os decks vão estar presentes, vai girar em torno dessa carta. Você quer outro exemplo, por exemplo, um VW, que eu não coloquei aqui o VW, mas o VW, por exemplo, é um deck que pode estar me fugindo na memória, mas pra tirar essa porra da mesa, você pode tirar de duas formas, né? Supondo que você negou o efeito dele, e ele tá face up na mesa. Você pode altar com o Fanfan, e você pode altar com o... Qual é o nome do outro bicho? Porque o Enforce sempre vai se matar, tá, galera? O Enforce não vai matar outra carta e ficar na mesa moscando. Não. A principal habilidade dele é se matar pra ele voltar depois e fazer tudo de novo. Então, você tem um Fanfan, né? E você tem... Então, o Virtual World tem. Tem outro bicho que eu esqueci o nome, mano. Que volta a carta pra mão. Tem um Juju, que dá Sand também, né? O Juju também dá Sand. Então o Virtual World consegue, se você lidar com as coisas dele. Só que o problema do Virtual World é ele jogar, né? Então, enfim, é uma carta que você precisa desviar do caminho padrão e ela vai estar em absolutamente todo o deck. Porque a forma de fazer dela é muito simples, é muito leve, via Anaconda, via a própria Spell. Te dá follow potencial comprando cartas e ele segura jogos. Cara, uma interação proativa de pop desse bicho todo turno é muito forte. Até porque, se você for um deck mais mid-range, você vai ter, a tua jogada não passou, você tem a muleta dele, você tem ele mais tech, tá ligado? Alguma techzinha pelo menos. Então a tendência é que você segure o oponente, a menos que ele tenha techs focadas contra você, o que geralmente não é o caso, porque se ele conseguiu te dar hand trap e você não jogou, se você não jogou é porque o cara te deu hand trap, e se ele te deu hand trap é muito difícil ele ter outras techs que altam o Enforce, como Chalice e Droplets da vida, a menos que seja um deck que tem 1 milhão de hand traps, mas aí você consegue parar a jogada dele com hand trap também, como o Evil Twin, por exemplo, o próprio Tribigate, quem sabe. Então vai depender e depender muito, né, vai depender e depender demais de como vai se desenrolar o metagame, mas muito do que vai ser feito pensando na existência dessa carta. Porque, de novo, o Yu-Gi-Oh! Vai girar em volta dela. E como o teu deck vai ser bom no formato, vai depender muito de como ele consegue lidar e ou usar o Phoenix Enforcer no próprio deck. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!